Olá, no vídeo de hoje vamos ver mais um sensor de pressão atmosférica da Bosch. Eu já fiz anteriormente um vídeo falando nesses outros sensores aqui mais antigos, o BMP 085, o BMP 180 e o BMP 280. Nesse vídeo nós vamos falar aqui no BME 280, que nós vamos ver é bem parecido aí com o BMP 280, mas acrescenta uma coisa importante, que é a medição da umidade. Então acompanha aí. Bem, aqui está a plaquinha que eu tenho com o BMP 280. O BMP 280 em si é esse cara aqui no centro, esse encapsulamento metálico aí que tem. Vocês podem ver que o tamanho continua diminuindo. O BME 280 foi feito para ser compatível do ponto de vista de software com o BMP 280. Ele tem somente um registrador lá que tem um valor diferente para você distinguir um do outro, e ele tem as funções relativas à leitura de umidade. Que nem o BMP 280, ele trabalha em 3 modos. Tem um modo que é o sleep, quer dizer, nessa hora ele não está fazendo nenhuma medição, está gastando menos energia. Tem o que eles chamam do modo normal, onde ele acorda de vez em quando desse modo sleep, faz uma medição e depois volta a dormir, e você pode configurar esse tempo que ele fica dormindo. Essa é uma outra diferença em relação ao BMP 280, que ele tem ali acho que 2 ou 3 valores de dormir que são diferentes, são mais longos do que tinha no BMP 280. E tem o terceiro modo, que é o modo que normalmente a gente vê as bibliotecas aí usando, que é o Forced, onde você no fundo dispara uma leitura, ela acabou, ele volta a dormir de novo. Uma operação de medição aí, ela pode ter até 4 passos, né? Ela tem a medição da temperatura, tem a medição da pressão, a medição da umidade e por último tem uma etapa de filtragem dos valores para ignorar aí, né, pequenas variações. Você pode configurar quais dessas etapas vão ser feitas aí cada vez que você disparar uma leitura ou ele disparar automaticamente no modo normal. A gente tem a opção aí do chamado oversampling, né, que é quando você faz várias leituras e depois tira a média. Com isso você acaba tendo uma resolução maior, né? Você tem mais bits no resultado, com mais leituras você consegue ter uma precisão aí maior. A exemplo dos outros sensores da Bosch, né, ele passa por uma calibração aí na fábrica, né, e aí gravam-se uma série de parâmetros aí no chip. Então, para você obter a leitura, você lê os registradores de saída, lê esses registradores aí de calibração e aplica umas fórmulas que vem no datasheet. Bem, vamos falar aqui da parte de hardware, né, na parte das conexões. Ele tem 4 sinais aí para comunicação, que estão chamados ali de CSB, SDI, SDO e SCK, e a função desses pinos varia conforme a gente quer trabalhar com I2C ou SPI. Então vamos falar primeiro no modo SPI, que talvez seja o mais simples, né? O CSB é o Chip Select, né? A seleção. Então você tem que botar esse sinal no nível baixo para selecionar, para fazer uma comunicação com ele. O SDI é o sinal chamado MOSI no SPI, né? É o sinal que o mestre envia para o escravo, onde o escravo aí no caso é o sensor, né? E tem o SDO, que é o sentido contrário, o MISO, é a entrada no microcontrolador, saída para o sensor. E por último o SCK é o clock, né? O SLK, como a gente fala no SPI. Para a gente selecionar o modo I2C, o que a gente faz é manter aquele primeiro sinal, o CSB, em nível alto. Precisa tomar cuidado, porque se você baixar ele por algum instante para o nível baixo, ele automaticamente vai achar que você quer trabalhar com SPI e não vai mais querer trabalhar com o I2C até que você desligue e ligue o sensor. Você mantendo o CSB alto, então você escolheu o I2C, aí o sinal SDI corresponde como o SDA, né, o sinal de dados do I2C, que é bidirecional. O sinal SCK é o clock, o SCL. E o SDO, né, que seria a saída do sensor, no caso do SPI, nesse caso vai selecionar o endereço I2C dele. Então se tiver em nível baixo, o endereço é 0x76, se tiver em nível alto, o endereço é 0x77.
Bem, vamos ver o sensor funcionando. Quem quiser conhecer mais sobre esses sensores, outros sensores, a parte de programação aí para conversar com esses sensores, eu recomendo o meu livro Usando os Sensores com a Raspberry Pi Pico, né? O link para adquirir está na descrição do vídeo. Então aqui eu estou usando a Raspberry Pi Pico, ligado via I2C aqui no sensor. Tem aqui dois resistores, um de pull-up e um de pull-down, que é para um deles garantir que vai estar no modo I2C e o outro para selecionar o endereço. O displayzinho aqui é um display LCD alfanumérico, né, com aquela plaquinha atrás para trabalhar com I2C. Está ligado no I2C. Aqui eu aproveitei o fato da Raspberry Pi Pico ter duas portas independentes aí de I2C, então nem precisei me preocupar se os endereços eram iguais ou diferentes, né? Então a gente consegue ver aqui no display a temperatura, a pressão e a umidade relativa aí do ar, ok? Então tá aí mais um sensor interessante, vocês conseguem achar aí sem muita dificuldade, o BME 280, e é um sensor bom aí para quem quer pedir temperatura, pressão e umidade relativa. Por hoje é isso.